Oi, nesse vídeo eu converso com você sobre a importância da insulina para os músculos, na questão metabólica e também estrutural, como vai ser visto aqui. Quando se fala em insulina e músculos, é interessante lembrar que esse hormônio não é secretado do pâncreas durante o jejum. Então a concentração de insulina circulante é insignificante, não tem nenhum poder no metabolismo. Já no estado alimentado, e principalmente depois de ingerir algo que tenha carboidratos, se tem uma liberação de insulina. Alguns aminoácidos da dieta também podem induzir secreção de insulina, mas nem se compara ao efeito de carboidratos sobre esse hormônio. E a insulina, para lembrar, é secretada pelas células beta do pâncreas. Então, quando fala em pâncreas, insulina e tal, já se lembra daqueles distúrbios metabólicos como resistência à insulina, pré-diabetes, que às vezes um é sinônimo aqui do outro, tipos de diabetes mellitus, síndrome metabólica e outros distúrbios. Então, quando se fala na saúde, também se lembra da doença, onde eu tenho um desequilíbrio, né, na função da insulina por não produzir o hormônio ou por ter uma deficiência na sinalização, por aí vai. E isso vai trazer um prejuízo aos músculos também. Então, só para lembrar que o que vai ser comentado aqui é para um estado fisiológico de uma pessoa saudável, né? Quem apresentar, por exemplo, resistência à insulina, talvez não tenha os efeitos aqui no nível máximo quando usar algum treinamento físico para ter ganho muscular. Então, esse tipo de distúrbio causa um prejuízo ao músculo não só metabólico, como também estrutural. Aumento na ingestão de carboidratos traz aí um sinal para o pâncreas que a insulina deve ser secretada. Então ele faz isso, né? Ela é armazenada em uma forma pré-fabricada, como eu falo. Então é fácil clivar aquele peptídeo que vai dar origem de fato à insulina. Ela é liberada na circulação e rapidamente exerce seu efeito. Na fibra muscular, ela induz o que se chama translocação de GLUT4. Nada mais é que a ida desse transportador de glicose de dentro da célula, onde ele fica em vesículas, para a membrana plasmática. Chegando na membrana plasmática, o GLUT4 acelera a captação de glicose, acelera muito. Então eu preciso da insulina para o GLUT4 migrar para a membrana da fibra muscular. Sem isso, eu não tenho uma captação de glicose na velocidade fisiológica, né? O que é observado em indivíduos saudáveis. Essa translocação do GLUT4, então, otimiza a captação da glicose e aumenta, portanto, a concentração desse carboidrato dentro da fibra. Isso vai elevar a velocidade da glicólise, que é aquela via metabólica que oxida a glicose, gera ATP, prepara o piruvato e por aí vai. Já no primeiro passo da glicólise, se forma uma molécula chamada glicose 6-fosfato, que pode ter vários caminhos. Um deles é seguir na glicólise, que até certo ponto vai ser uma preferência no músculo, ainda no estado alimentado. Ela pode tomar um outro destino, que é o da via das pentoses fosfato, e também ser usada na síntese de glicogênio. Então eu aumento tanto a concentração de glicose dentro da célula que eu consigo manter tudo isso ao mesmo tempo, na verdade, por boa parte daquele estado alimentado, que dependendo da dieta dura cerca de 2 horas. Né? Esse período de 2 horas é de livro-texto, assim, é um basicão, daí tem uma média, né? Pode ser 1h30, 2h30, depende da pessoa, o tempo que ela vai demorar para digerir completamente aquele alimento presente na refeição. Voltando para o glicogênio, ele é usado em exercícios anaeróbicos, no início do aeróbico e, obviamente, em exercícios mistos também. Então, o glicogênio é um polímero de glicose que eu preciso muito para qualquer movimento anaeróbico e durante a fase de explosão do aeróbico, quando ainda não tem uma vasodilatação ótima para trazer oxigênio e outros nutrientes para o músculo que estiver trabalhando. Então, o glicogênio, que é local, fica dentro da fibra muscular, vai ser uma reserva estratégica para iniciar o movimento aeróbico. Então, o glicogênio tem a sua quantidade aumentada e o estímulo principalmente a partir da insulina. Isso tudo ocorrendo de novo no estado alimentado.
A via das pentoses fosfato, que foi citada aqui, é estimulada pela insulina nos músculos e essa via consome glicose, de certa forma, e produz ribose 5-fosfato e NADPH. A ribose 5-fosfato é necessária para a síntese de ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. Então eu posso falar que o reparo do DNA depende, então, pelo menos em parte, de um acesso à ribose 5-fosfato que é oriunda da glicose e que tem a sua produção aumentada durante um período de aumento no nível de insulina. O NADPH na fibra muscular tem um papel de... ele é relevante na defesa antioxidante, não diretamente, mas indiretamente no recicle de uma molécula chamada glutationa. A gente escreve GSH. Essa glutationa é uma molécula bem pequena, composta por 3 aminoácidos, a glicina, o glutamato e a cisteína, e ela é um dos principais antioxidantes do nosso organismo. Então, exercício físico, estresse redox, eles têm associação de leve a moderada, né, principalmente, quando não se tem nenhum distúrbio, e precisa, então, de uma defesa antioxidante forte para dar conta até do reparo muscular. Então, isso é algo relacionado indiretamente à glicose e ao uso dela na fibra que é propiciado pela insulina, como vai ficando cada vez mais claro. A insulina também é um potente hormônio que, na indução da síntese de proteínas. Então, o meu músculo só contrai porque tem certas proteínas. E não é só a contração, é a estrutura da fibra muscular que permite isso. Então, um conjunto muito grande de proteínas que vai permitir que eu execute uma contração. É importante que eu produza mais proteínas para responder àquelas lesões que aparecem em nível molecular a partir do treinamento. Então, a insulina tem um poder bastante intenso aqui, né, dá para dizer, e durante o estado alimentado se vê muito disso, no uso de glicose na fibra muscular. A síntese de ácidos graxos é estimulada pela insulina, mas não nos músculos, né? Eles não apresentam uma taxa significativa de síntese de ácidos graxos. Se fala até que uma enzima chamada ácido graxo sintase sequer é expressa nas fibras musculares. Então, o ácido graxo que chegar no músculo para um uso ou outro, como combustível ou outro destino, vem especialmente do fígado ou do tecido adiposo. Quando se sabe do poder da insulina e o momento que ela é secretada, e eu estou falando aí de insulina endógena, né? Exógena como tratamento ou alguma coisa do tipo para ganho muscular, não recomendo porque pode facilitar aí o desenvolvimento de resistência à insulina. Então, procurou problema, né? O corpo já produz, é só usar aí o conhecimento que se tem, pedir acompanhamento de profissionais da área, porque é o bom casamento aqui do tipo de treinamento com o tipo de dieta que vão resultar em um ganho de massa muscular, ou pelo menos evitar lesão, já tá bom. Que, né, as pessoas desenvolvem músculo com velocidades diferentes. E eu comento aqui só aquilo que é o natural, que é o endógeno, o que é o fruto aí do metabolismo, né? Se teve sucesso no desenvolvimento muscular, considero que foi algo apenas do próprio corpo. No mais, é tudo muito arriscado e a maioria das pessoas sabe disso. Então, a estratégia que busca por um tipo de treinamento, ou vários, né? Daí depende da pessoa, e da dieta. Então, o pessoal da educação física, da nutrição, trabalha com isso, né? Não tem porquê fazer aí uma economia que vai dar um gasto absurdo depois achando que sabe. E a gente não sabe tudo, não é problema nenhum dizer isso. Então, a recuperação muscular, fruto também disso, né, o tipo de treinamento e dieta, que vai otimizar a adaptação dos músculos ao esforço. Aí a pessoa vai ter um ganho de verdade ali no desenvolvimento daqueles movimentos todos. Então, a gente pode pensar outra coisa também. Se aumenta o consumo de glicose nos músculos no estado alimentado, logo diminui o tempo de permanência da glicose na circulação. Então, isso é algo que eu já comentei aqui. A glicose pode agir como um toxicante, ou seja, pode induzir efeito nocivo, sim, ela é bem reativa. Quanto mais tempo ela ficar no sangue, circulando de maneira livre, naquele pH que é de cerca de 7,4, alguma coisa assim, ela sofre vários processos como a autooxidação,
favorece a glicação, então ela danifica moléculas no seu entorno. Então, se eu tenho aumento no consumo dessa molécula no músculo, menos tempo ela fica na circulação, porque o exercício, com o tempo, vai aumentar a demanda por glicose nos músculos. Então, eu preciso mais de glicose para sintetizar glicogênio, para sintetizar o NADPH citado ali na via das pentoses, para reparo do DNA e esse tipo de situação. Aumento na expressão gênica que se vê no músculo requer muito RNA mensageiro, então tem que fazer ele de alguma maneira e isso consome ribose 5-fosfato. Então, de maneira geral, eu tenho muito maior o consumo de glicose nessas fibras. Se eu tenho menos tempo da glicose circulante porque a demanda no músculo por esse carboidrato subiu, então eu diminuo o risco de toxicidade. Então aquilo tudo em conjunto faz outra coisa. Agora o músculo vai ajudar o pâncreas, porque um aumento no nível de glicose por muito tempo pode causar dano também na célula beta do pâncreas, que com o tempo vai ter problema em secretar a insulina. Então glicose é problema quando ela fica muito tempo no mesmo ambiente. Aí aumenta a chance de reação. Aqui o músculo devolve agora para o pâncreas aquele benefício que teve de um pâncreas funcional que secretava insulina. Então vocês estão vendo aqui um belo exemplo de integração metabólica totalmente benéfica. Vai da pessoa escolher o tipo de treinamento aí que ela vai fazer e o acompanhamento da dieta para ter de fato um ganho e não um prejuízo que às vezes é irreversível. Então obrigado por ter assistido e sigam aí no canalzinho que a gente vai aprender junto aqui um monte de coisa. Até mais.